Nossa equipe volta ao bairro em Sorocaba, onde casas que deveriam ser demolidas pelo programa Sorocaba Total continuam em pé e causando transtornos. A situação assusta até o poder público. As imagens são chocantes e todos nós sabemos o que elas nos causam. São imagens fortes, imagens que chocam realmente. E durante a CPI do Sorocaba Total, o ex-coordenador do programa entra em contradição. Ele falou uma coisa aqui e falou outra coisa lá. Pesquisa mostra que na região houve aumento no número de multas aplicadas por excesso de velocidade. Para atleta de Mairim, que é bicampeão da meia maratona internacional no Rio de Janeiro. Olá, boa noite. Depois da manifestação da falta de água no bairro que faz limite entre Iperó e Sorocaba, funcionários do SAI fazem inspeção no local. Veja. Os servidores do Departamento de Água e Esgoto de Sorocaba procuravam na manhã desta terça-feira as causas da falta de água no bairro. A água saía das torneiras porque, segundo moradores, caminhões-pipa vieram para cá depois do protesto de ontem. Aproximadamente 100 pessoas fecharam a estrada que liga a cidade a Iperó. Eles afirmam que as casas do bairro só recebem água durante parte do dia. Durante as 24 horas, eu diria que falta água 80% do dia. Se a gente quiser conseguir um pouco de água, seria de madrugada. Porque o restante das 24 horas, a água abastece o lado baixo do bairro. Aqui o lado de cima fica sem água. Edna aproveita as manhãs em que o líquido está disponível para armazená-lo e usar mais tarde. Vai juntando em balde, bacia, balde para ir usando assim como precisa, né? Moradores antigos do bairro afirmam que o problema já atravessou várias administrações municipais. Eles não querem mais soluções provisórias. Protesta, eles mandam o carro-tanque vem, coloca água na caixa, dali meia hora acabou essa água. Eu tive conversando com o que conserta o cano quebrado. Ele disse que está monitorando o poço já há alguns dias. Pressão de bomba e essas coisas. Diz que o comportamento do poço, de todo o sistema, é para suprir o bairro. Ele acha que tem um vazamento muito grande, né? Ou tem gente roubando água. Os habitantes da Vila Bom Jesus reclamam que o local está esquecido pela prefeitura. Ninguém conhece esse bairro, bem dizer. A gente vai fazer uma compra, uma conta nas lojas, mas que bairro é esse? Que lugar pertence, né? Aqui ainda é Sorocaba. Por meio de nota, o site de Sorocaba informou que o bairro está distante das redes de distribuição da autarquia por poço artesiano e cuja capacidade é limitada. Dessa forma, o SAI está trabalhando para implantar mais um posto no local e acabar com o problema. Foi identificado o suspeito de ter matado um policial neste fim de semana no bairro Cajuru, em Sorocaba. A polícia chegou até a casa do suspeito depois de uma denúncia anônima. No local estavam a mãe e o irmão dele. Dentro do imóvel, os policiais encontraram mais de 500 porções de drogas, além de R$4.000 em dinheiro. Em uma outra casa, que seria o esconderijo do suspeito, foi encontrada uma espingarda calibre 12 carregada. Ele ainda está foragido e é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma. No último domingo, o policial militar Kleber de Sales Coelho foi baleado nesta padaria. 2 homens armados tentaram assaltar o estabelecimento e o policial reagiu. Kleber trabalhava no batalhão de Itu. Nossa equipe volta ao bairro onde casas que deveriam ser demolidas pela Prefeitura de Sorocaba continuam em pé e causando diversos problemas aos moradores. Levamos as imagens ao Executivo para que, antes de responder alguma coisa, veja a real situação. A pedido do Noticidade, levamos o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba para avaliar o imóvel. Durante a vistoria, várias rachaduras e problemas estruturais foram identificados. A ação de vândalos que atearam fogo dentro do lugar comprometeu a casa. A parte estrutural dela, ela está totalmente danificada, com trincas, com várias complicações que através do fogo que aconteceu aqui dentro. Ela precisa ter uma demolição urgente. Em relação ao lado de fora ali, o chão, até mesmo um pedaço da laje ali que está trincado, a coluna ali da garagem.
A parte da rua, a calçada ficou estreita, não dando acesso nem para as pessoas normais, imagine para uma pessoa que tiver alguma deficiência física. O Noticidade mostrou o problema no Jardim Zumira na semana passada. Cansados da ineficiência do poder público, moradores pintaram no muro a indignação com a situação. O imóvel foi desapropriado há 2 anos para o alargamento da Avenida Mário Covas, que faz parte do Sorocaba Total. O projeto foi concebido para ligar a Zona Norte à Zona Oeste. A obra só usou metade da calçada e a construção, que deveria ser demolida, está abandonada. A insegurança no lugar é total. O dono desta padaria conta que já foi assaltado diversas vezes e agora usa este pedaço de pau para se defender. A reclamação do comerciante não é só com a prefeitura. Ele também pede a ação dos vereadores. Muita gente que elegeu o pessoal que está lá na prefeitura hoje. Falar, todo mundo fala, mas ninguém toma providência. Na segunda casa, mesmo com a presença de moradores de rua, conseguimos entrar. Na semana passada, flagramos um homem fumando crack. Desta vez, o que chama a atenção está na parte de baixo do imóvel. Uma quantidade enorme de lixo forma uma pilha que ultrapassa a altura dos tornozelos. Em meio ao lixo, várias roupas e uma bolsa com objetos dentro, provavelmente fruto de algum roubo. O segundo imóvel apresenta muitos perigos. Além da quantidade absurda de lixo, as vigas da construção estão expostas. A parte de cima até que oferece riscos de desabamento. Quem passa pela rua está correndo um risco de algum acidente normal que pode acontecer com algum ferro de construção e com a própria parte civil, né, estrutural da casa. Ricardo, que é morador do bairro, teme por ele e por quem passa perto da construção. Aqui do lado aqui tem uma escola e dos horários de escola, as crianças passam por aqui, entendeu? E muitas das vezes pode entrar a criança, sabe como é que é? Não tem noção nenhuma. Entra, sobe lá em cima, cai uma parede, machuca a criança. Não sabemos o que pode acontecer, né? Na mesma avenida é possível ver alguns terrenos que já foram desapropriados para o alargamento da via. As antigas casas foram demolidas e a pergunta que os moradores se fazem é por que esses 2 imóveis continuam de pé. Não adianta nada fazer uma avenida murista aqui e deixar o negócio feito isso aí. A reportagem do Noticidade levou as imagens das 2 casas até a Secretaria de Cidadania. Fomos recebidos pelo coordenador da área de população de rua, que se impressionou com as imagens e prometeu providências. As imagens são chocantes e todos nós sabemos o que elas nos causam. Nós convivemos com isto diariamente. Não há nenhuma lei no nosso município ou neste país que nos obrigue de alguma forma ou faça com que a gente retire essas pessoas da condição em que elas estão à força. Não é possível. Oferecemos aos 2 casais o cardápio de oportunidades que nós oferecemos a todos. Um casal aceitou e o outro não. O senhor pode citar um prazo para a gente de quando que a equipe vai estar naquele local? Hoje. Na sede do Executivo, fomos recebidos pelo secretário de Governo. Questionamos uma ação da Prefeitura para demolir as casas. Segundo o secretário, a construção mais comprometida, em frente à vigilância epidemiológica, deve ser demolida por uma empresa particular, através de uma licitação. São imagens fortes, imagens que chocam realmente. É uma demolição que não dá para fazer com as equipes aqui da Prefeitura. Ela pode comprometer algumas casas vizinhas. De qualquer forma, vendo a situação da ocupação ilegal do local, nós vamos determinar que as pessoas pessoas nossas aqui, tanto da Guarda Civil Municipal quanto da fiscalização da Prefeitura, compareçam o mais rápido possível lá e tomem as medidas que têm que ser tomadas no intuito de trazer paz e segurança para o cidadão que mora lá nas proximidades e até para os usuários daquela avenida, né? A situação do imóvel no cruzamento da Américo de Faria está em um processo judicial com o antigo dono e a Prefeitura alegou estar de mãos atadas. O proprietário do imóvel está discutindo a desapropriação, provavelmente discutindo a questão de valores. Então, enquanto não houver uma decisão cabal da Justiça, a Prefeitura Municipal não pode tomar nenhuma medida em relação ao outro imóvel, infelizmente. A situação é bem crítica e vale reforçar que a Coordenadoria da Área da População de Rua comentou que iria ainda hoje do bairro. Eles disseram que trabalham até às 10 horas da noite. A nossa equipe entrou em contato com os moradores que são vizinhos às casas citadas e, segundo eles, até às 6h30 da noite não foi feita nenhuma visita.
E falando em obras que envolvem o Sorocaba Total, hoje a CPI da Câmara Municipal de Sorocaba ouviu envolvidos no programa por 3 horas. Hoje foram ouvidos pelos vereadores o ex-coordenador do programa Sorocaba Total e ex-secretário de Planejamento Valmir Almenara. E também o ex-secretário de Obras José Carlos Comitre, que pouco ajudou nas investigações. Ele entrou na prefeitura no ano de 2009 e reforça que não participou do processo de formulação do programa. A Secretaria de Obras nunca esteve envolvida no planejamento do Sorocaba Total. Então, isso sempre ficou a cargo da Secretaria de Planejamento, o governo primeiro e depois planejamento. Então, a Secretaria nunca participou disso. Já Almenara respondeu perguntas dos parlamentares por mais de 2 horas. O principal questionamento foi sobre a não conclusão de obras, como o acesso à rodovia José Hermílio de Moraes a Castelinho e também um viaduto na Avenida JJ Lacerda. O que houve foi uma ampliação técnica do projeto inicial. Nós tínhamos um projeto de uma Sorocaba num determinado momento e com o passar dos anos verificou-se a necessidade de uma Sorocaba efetivamente melhor. Então os projetos foram enriquecidos, grande parte deles aí está funcionando como eixo viário, mas essas melhorias que a gente previu a mais e que são acréscimos, elas devem acontecer. O que chamou a atenção dos vereadores é que, de acordo com Valmir Almenara, todo o dinheiro do empréstimo feito por um banco da Venezuela para o programa foi utilizado. Ou seja, a prefeitura não se planejou. Mudança, veja que ele falou que essa mudança dos viadutos para Itavuvu culminou em aumento de valores, aumento de desapropriações. Fora do plenário, o ex-coordenador do programa mudou o discurso e afirmou que o dinheiro daria para finalizar todas as obras. Foram deixados recursos pelo governo anterior para esse governo. Eu entendo que era possível fazer, sim. Pois é, aqui dentro ele falou que não. Ele falou uma coisa aqui e falou outra coisa lá. É sempre assim, um jogo de empurra. Uma pesquisa mostra que em Sorocaba houve aumento no número de multas aplicadas por excesso de velocidade. Seu Valdir mora bem próximo da Avenida Santa Cruz, uma das mais movimentadas de Sorocaba. Aqui, carros e motos parecem não respeitar o limite de velocidade. Muita gente mesmo, carro passar 120, 140 por hora, bater no poste ali em cima, derrubar muro, entendeu? E derrubar ponto de ônibus. O limite de velocidade máxima aqui na Avenida Santa Cruz é de 50 km por hora. Mas os motoristas só reduzem neste ponto por causa do radar. Passando pelo equipamento, a história é outra. O aposentado diz que já reclamou diretamente com a Urbis, empresa que administra o transporte em Sorocaba, mas nada foi resolvido. Há muita necessidade que a Urbis faça uma visita para nós, para que se possa sinalizar o bairro. A Avenida Santa Cruz ela é um declive acentuado. Nós detectamos lá que nós temos pontos de radares, tanto antes como depois da Rua Constituição, e agora nós estamos finalizando nossos estudos para ver a melhor alternativa viária para se fazer uma intervenção naquele local. A Urbis informa ainda que de janeiro a julho deste ano foram aplicadas quase 39 mil multas por excesso de velocidade em Sorocaba. No mesmo período do ano passado, foram quase 9 mil autuações a menos. E esta alta se deve à quantidade de radares e à falta de consciência dos motoristas. Existem alguns fatores que a gente pode... Primeiro, a falta de atenção realmente dos nossos condutores, né? O desrespeito aos limites de velocidade e o aumento, né, gradativo da nossa frota. Hoje nós estamos com uma frota de 406 mil veículos só registrados em Sorocaba. Já nas rodovias que cortam a cidade, de janeiro a julho de 2013, o número de autuações caiu 91%. O aumento da velocidade máxima, bem como também a reeducação já dos condutores que foram autuados anteriormente, foram o fato marcante aí na redução aí das infrações. E não é difícil conseguir flagrantes de excesso de velocidade. Neste trecho da pista marginal da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, o limite máximo é de 70 km por hora. Mas alguns motoristas passam a mais de 100. Ali se apressa com o implemento tecnológico, veículos aí mais potentes, o cidadão acaba até não percebendo a velocidade que ele está transitando na via. E infelizmente é um dos
dos fatores aí que aumentam o número de acidentes na pista. E em Jundiaí a situação não é diferente. É o que a repórter Fernanda Paz vai mostrar agora. Aqui na região de Jundiaí foram registrados de janeiro a agosto deste ano 840 acidentes no sistema Anhanguera Bandeirantes. Segundo a concessionária que administra as rodovias, 93% dos acidentes são causados por imprudência do motorista. Grande parte desses 93% é o excesso de velocidade, dentre outros fatores que nós temos aí o motorista cansado, o motorista com sono, a própria desatenção, talvez são fatores que levam a ele se envolver no acidente. O gestor da concessionária alerta para os limites de velocidade estipulados em cada rodovia. Mas o que podemos perceber é que, infelizmente, algumas pessoas não se importam muito com as leis de trânsito. Esta imagem, feita este ano pelas câmeras da concessionária, mostra um carro no acostamento e, pior, na contramão. Em maio, o Noticidade também mostrou um acidente de um motorista que andou na contramão na rodovia dos Bandeirantes. 8 pessoas morreram, sendo 7 vítimas da mesma família. Um motorista morreu depois de bater em um caminhão na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. De acordo com a concessionária que administra o local, chovia muito no momento do acidente. O passageiro que estava no carro foi levado à Santa Casa da cidade com ferimentos graves. Já o caminhoneiro nada sofreu. A quarta-feira também deve ser de chuva na região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 14 e 20 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itu, as temperaturas variam entre 14 e 20 graus. Itapetininga tem mesma mínima, mas a máxima não passa dos 19. Mínima de 13 para Pilar do Sul. Mesma previsão para a cidade de Jundiaí. Para o atleta de Mairim, que é bicampeão da categoria pela meia maratona internacional no Rio de Janeiro. Veja. Mãos com guia, mas pernas livres e em movimento. Fernandes nasceu com parte da visão comprometida e aos 19 anos não enxergava mais. A paixão pelo esporte surgiu por um acaso. Eu comecei a correr, tomei gosto, né? Tomei gosto de correr e agora eu participo dessas provas de rua, né? Eu gosto de correr maratona, né? O responsável pelo convite, hoje amigo e treinador de Fernandes, garante que a vitória aqui é em equipe. O atleta sempre conta com o apoio de um guia, literalmente o braço direito. O treino do Fernandes, a gente depende muito do atleta guia. O guia tem um emprego, tem outras funções, então a gente reveza no treinamento para não sobrecarregar o guia também. Eu tenho que controlar ele, ser o olho dele na pista, ser tudo ele na pista. Eu controlo tudo, os movimentos dele, a respiração dele, a água quando ele precisa. Tanto esforço rendeu a Fernandes o primeiro lugar no pódio na categoria pela meia maratona internacional no Rio de Janeiro. Foram 22 quilômetros em 1 hora e 23 minutos. Estava preparado, estava bem, né? Fiz 1 hora e 20 a prova e o tempo estava bom para correr lá e deu tudo certo. E ninguém segura o atleta. Ele já está pronto para a maratona de 42 quilômetros na capital. O guia também já está preparado para as próximas competições, mas sabe que nas vitórias o mérito não é só dele. Para mim não importa eu ganhar, importa ele competir e ele ganhar. O esporte para mim é tudo, né? Porque o esporte é uma coisa que me motiva, né? Parabéns à equipe pelo trabalho. A gente fica por aqui. Mande sugestão de reportagem para a nossa redação. O site é tvsorocaba.com.br. Vou repetir, tvsorocaba.com.br. Telefone 15 32 38 8804. 3238 8804. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho, às 7 horas. Confira o Noticidade de Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.